Ouço pessoas em todo o mundo e especialmente neste país me dizerem que são salvas. E eu pergunto a elas, como elas sabem que são salvas? Bem, porque elas acreditam. E ninguém lhes faz a segunda pergunta, como você sabe que acredita? Como você pode saber que é um verdadeiro crente? Já ouvi pessoas me dizendo, bem, eu simplesmente sei que eu sei. Eu lhes digo que há um caminho que parece certo aos homens, leva à morte. Eu ouvi pessoas me dizerem, bem, eu sei no fundo do meu coração que estou salvo. A Bíblia diz que o coração é enganosamente perverso. Ela vai além do conhecimento em sua maldade. Então você realmente quer confiar em uma mente que é falha? Você realmente quer confiar em um coração que pode ser perverso? Já ouvi pessoas me dizerem, bem, eu sei que sou salvo porque o pregador me disse que sou salvo. E desde quando os homens têm tanta autoridade? Diz no capítulo 13, versículo 5, que Paulo foi a uma igreja, muitos deles professando Cristo, muitos deles andando em carnalidade, e ele não lhes pergunta, ele não diz a eles, deixe-me perguntar uma coisa, quando foi a primeira vez que você pediu que Jesus Cristo entrasse em seu coração? Ele nem sequer se referiu à experiência de conversão deles. Ele vai direto para o tempo presente e diz isto. Testem-se a si mesmos, no versículo 5, para ver se vocês estão na fé. Examinem-se a si mesmos, ou não reconhecem isto a respeito de si mesmos, que Jesus Cristo está em vocês, a menos que vocês sejam reprovados. Se eu vejo alguém que, digamos, por 3 ou 4 anos parece ter andado com Deus, amados santos, se esforçado para orar, conhecer a palavra, se congregar com outros crentes e tudo mais, e então eles começam a cair gradualmente, eles começam a se afastar, eles começam a permitir o mundo, o pecado e outras coisas em sua vida, eles começam a desfrutar da comunhão dos ímpios. Eu não vou até eles e digo, você sabe que é um cristão, e você precisa evitar a apostasia. Eu vou até eles e digo, você fez a boa profissão, você declarou entre muitos que é um crente, mas agora está começando a viver como um descrente. É muito, muito possível que você nunca o tenha conhecido. Que até este ponto tudo tem sido uma obra muito enganosa da carne, porque se uma obra de Deus não continua, nunca foi uma obra de Deus. Agora, o que Paulo diz a essa pessoa? Ele diz, testem-se. Deixe-me dizer uma coisa, meu caro amigo. Céu e inferno, eternidade e morte podem não ser uma realidade para você, mas certamente são para este pregador. Não me importa se sua conta bancária está equilibrada ou se você tem autoestima. A única coisa que pode me manter acordado esta noite e roubar o sono dos meus olhos é o fato de que muitos de vocês morrerão e irão para o inferno. Teste você mesmo. Isso não é apenas uma coisa caprichosa. Isso não é apenas algo para se preocupar por um dia. Estamos falando sobre a eternidade. Está tudo bem com sua alma? Se vocês se testarem à luz das Escrituras, serão encontrados inteiros e completos, nascidos de novo, guardado pelo poder de Deus. É hora de fazer um teste e parar de confiar em suas emoções. E pare de confiar no que todo mundo está lhe dizendo. E pare de se comparar com outras pessoas que se dizem cristãs. Porque a grande maioria das pessoas na América que se dizem cristãs estão perdidas. Examine-se. Pegue a palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz sobre um verdadeiro cristão e examine-se à luz disso. E se você não passar no teste, arrependa-se e creia. Lance-se à misericórdia de Deus. Clame a Ele até que a obra esteja feita. Você quer saber se você nasceu de novo ou não? Leia o livro de 1 João. Porque o livro de 1 João é composto de uma série de testes. Se dissermos que temos comunhão com Ele e ainda assim andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se dissermos que somos cristãos e ainda assim andarmos nas trevas, estamos mentindo. Agora, eu sei o que vai acontecer no seu coração agora mesmo. Sim, mas você não conhece meu coração, irmão Paul. Eu sei que eu estou salvo. Eu poderia me importar menos novamente com seu coração. Porque não é isso que John diz. John diz: se dissermos que temos comunhão com Deus, que somos cristãos e ainda assim andarmos na escuridão, somos mentirosos. Agora, o que significa andar na escuridão? Bem, antes de tudo, você precisa entender o que é escuridão. É o oposto de luz. Se dizemos que somos cristãos, mas nosso estilo de vida contradiz tudo o que Deus nos disse sobre si mesmo e contradiz a vontade de Deus, somos mentirosos. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, houve correntes de cristianismo ou cristianismo marginal ao longo da história da igreja que acreditavam na perfeição sem pecado. Bem, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que mesmo o cristão mais maduro e piedoso ainda é suscetível ao pecado. O que isso está nos ensinando é isto. Uma das maiores evidências de que uma pessoa realmente nasceu de novo, de que uma pessoa é verdadeiramente uma filha de Deus, é que ela será sensível ao pecado em sua vida e ela será levada ao arrependimento e à confissão desse pecado. Sempre que estou pregando em uma igreja e há um mover de Deus e um mover de Deus com relação ao pecado, acho incrível que são sempre as pessoas mais piedosas, mais devotas, mais espirituais que vêm à frente, chorando por seus pecados, e são sempre os membros mais carnais, ímpios, odiosos, rancorosos e perversos da igreja que se sentam lá atrás, frios como uma pedra, como se fossem perfeitos. O que você está vendo é a diferença entre os perdidos e os salvos na congregação. Um verdadeiro cristão é sensível ao pecado. Sensível ao pecado. Deixe-me fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você chorou por seu pecado? Quando foi a última vez que você foi quebrado por seu pecado? Alguns de vocês nem sabem do que estou falando. Você não pecou contra um príncipe inferior. Você não pecou contra um pequeno prefeito de uma pequena vila. Você pecou contra o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Imagine isso. Aqui está Deus no dia da criação. Ele olha para estrelas que poderiam engolir 1000 dos nossos filhos. Ele olha para elas e diz: todas vocês estrelas, movam-se para este lugar e comecem nesta ordem, e movam-se em um círculo, e movam-se exatamente como eu digo, até que eu lhes dê outra palavra. E todas elas o obedecem. Ele diz: planetas, levantem-se e girem, façam esta formação ao meu comando, até que eu lhes dê outra palavra. Ele olha para montanhas e diz: sejam levantados, e elas o obedecem. Ele diz aos vales: sejam lançados para baixo, e elas o obedecem. Ele olha para o mar e diz: vocês chegarão até aqui, e o mar obedece. E então ele olha para vocês e diz: venham e vocês vão. Não. Olhe para a horrível miséria do pecado, a vulgaridade, a prostituição do pecado. É uma coisa horrível, não é algo para se brincar. É uma fera e está esperando na porta, e seu desejo é ter você. Como você pode saber que está salvo? Veja o que a Bíblia diz. Por isso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Se continuarmos guardando os seus mandamentos, sabemos que o conhecemos. Se perseverarmos nos seus mandamentos, sabemos que o conhecemos. E então ele continua e diz que aquele que é oposto não o conhece.
Agora quero que você olhe para algo por um momento. O que significa guardar os mandamentos dele? Significa andar em perfeição sem pecado? Não. Novamente, é um estilo de vida. Se tirássemos sua vida e a filmássemos todos os dias, 24 horas por dia, veríamos um estilo de vida que desejasse conhecer os mandamentos de Deus, desejasse obedecê-los, estivesse crescendo em vitória e obediência e também fosse quebrado quando não obedecesse? Veríamos isso em sua vida? Seu estilo de vida é marcado por um grande interesse pelos mandamentos de Deus e um desejo de obedecê-los. O cristão deve andar como Jesus andou. E você diz, irmão Paul, você foi longe demais agora. Quem pode andar como Jesus andou? Bem, deixe-me dar uma ilustração para tentar explicar a você o que quero dizer. Quando eu era pequeno, meu pai era um homem muito grande e muito inteligente. E como todos os meninos, eu queria ser igual a ele. Agora no norte, tínhamos muita neve e meu pai entrava no meu quarto às 5 da manhã, mesmo quando eu era um garotinho, e dizia, Paul boy, levanta! E nós andávamos lá na neve. E a única coisa que eu sempre lembro de fazer é meu pai dando esses grandes passos e deixando essas pegadas na neve. Eu queria andar como meu pai andava, e então eu tentava esticar minhas pernas e colocar meu pé na pegada dele. Você pode imaginar que eu estava me esticando mais do que eu poderia ir, você pode imaginar que eu parecia ridículo, e você pode imaginar que eu caí, mas você também saberá, olhando para aquela foto, que o maior desejo em meu coração era andar como ele andava. Dava para perceber, olhando para aquele garotinho, que ele queria ser como o pai, mesmo que às vezes não se parecesse em nada com ele. Deixe-me perguntar a você, qual é o maior desejo em seu coração? Seu grande desejo é andar como ele andou, ser como ele era? Esse é seu grande desejo? Você está buscando colocar seu pé em sua pegada? Ouça-me, homem, ouça-me, mulher, porque se você não estiver, tenha medo. Este é o exame. Temos ao nosso redor um império de carne, músculos, beleza e cabelo. E tudo apodrecerá num túmulo. A riqueza, o glamour, o brilho e todas as coisas nas quais as pessoas estão investindo suas vidas apodrecerão. Eu acho que legalismo é morte, mas eu quero te contar uma coisa. A Bíblia nos diz o que podemos pensar e o que não podemos pensar. Você conhece esses comandos? A Bíblia nos diz o que devemos e o que não devemos assistir. A Bíblia nos diz, agora me escute, a Bíblia nos diz o que podemos vestir e o que não podemos vestir. Você diz, cara, lá vai ele. Não, me escute. Não estou falando sobre definir cada último cruzamento, cada ponto T, cada eu não posso usar isso. Ele está nos dizendo isso. O que quer que você coloque em seu corpo, é melhor que seja decente. É melhor que seja decente e realce a beleza que Deus já lhe deu. Olhe para a moda hoje. Olhe para ela. Ela não está em conformidade com a vontade de Deus. Deus quer que seu povo seja bonito, mas para Deus isso também significa modesto e decente. Se suas roupas são uma moldura para seu corpo, elas são sensuais e Deus as odeia. E por que estou dizendo isso? Porque a Bíblia toca em todos os aspectos de nossas vidas. Há algo lá para cada área de nossa vida. E o que precisamos fazer é descobrir o que é isso e conformar nossas vidas a isso. E você diz, que fardo, você está perdido, porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus para um cristão não são um fardo, eles são uma alegria. A vida é um vapor, é passageira, tudo morrerá, tudo passará. Devemos amar as coisas de Deus, as coisas que são eternas. E um dos sinais de um cristão é que eles não estão presos ou escravizados às coisas desta presente era maligna, mas estão livres para ver Cristo em sua glória e segui-lo com afinco.
ao vento com seu dinheiro, ao vento com sua beleza, ao vento com sua riqueza, não permanecerá. A única coisa que permanece são as glórias de Cristo. Este é o Filho de Deus, este é o Senhor da glória. Não é incrível que teremos crentes da China, crentes do norte da Nigéria que morreram como mártires, droga através do deserto. Alguns deles esfolados vivos, mas eles não negaram Jesus. E aqui estão todos esses cristãos americanos de pé ao lado deles. Eles não conseguiam nem encontrar nada suficiente dentro deles para sequer ir à igreja na manhã de domingo. Alguém tem algum problema com isso? Um homem pode ser esfolado vivo e não negar a Cristo, e o outro o nega nas menores coisas. E ainda assim todos nasceram de novo? Acho que não, meu amigo. Acho que não. Estamos falando de lealdade. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Minha esperança está construída em nada menos que Jesus. Ele não é um acessório que você adiciona a uma vida já ótima. Ele é vida.